Olá, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula e é continuação da aula de ontem, lembram-se? Então vamos anotar a data no caderno, 14, hoje é dia 14 de julho de 2020. Então, como nós vamos dar continuidade na aula de ontem de língua portuguesa, como vocês vão anotar no caderno? Continuação, traço, piada. Nós estávamos estudando piada ontem, né? Mas vários conteúdos dentro do texto da piada. Então, nós vimos ontem o tempo verbal, não é? Que acontece, que nós vimos dentro da piada, né? Dentro do contexto da piada, a gente pôde estudar os tempos verbais, o passado e o futuro, e também vimos características do próprio texto piada, a questão da graça, que nem sempre essa graça ela é direta, explícita, nós temos que olhar, né, o que está por trás, camufladinho, não é? É assim que a gente consegue ver a graça da piada. Muito bem, e o que nós vamos ver hoje no texto da piada? A pontuação, certo? Nós vamos continuar com aquela piada da avaliação da AP. Então, anotado isso aqui no caderno, vocês podem deixar o caderno de lado e prestar atenção aqui na piada que nós começamos a estudar ontem, o talentos. Lembram-se que a mãe do Pedrinho queria que ele dançasse ou cantasse, né? Que ele se dedicaria quando ficasse grande a uma dessas coisas. Aí a amiga disse: então melhor que ele dance, porque você já viu ele dançar, né? Assim, aquela pergunta, porque já o viste a dançar? Não, mas já o ouvi a cantar, né? Então essa foi a nossa piada. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a estrutura desse texto da piada. Como que ele está estruturado? Ele está estruturado em um diálogo. O que é o diálogo? É a conversa. E quando tem uma conversa, nós vamos ter a pontuação que marca essa conversa, que é o travessão, lembram-se disso? O travessão, que é a pontuação que marca quando tem personagem falando. Nós temos o travessão, também temos a pontuação que anuncia para o leitor que alguém vai falar, que são os 2 pontos. E depois nós temos a interrogação, que é quando alguém está fazendo alguma pergunta, ou a exclamação, que é no caso do personagem estar surpreso ou alguma emoção dele estar transmitindo ali na hora, né? Muito bem, então vamos olhar agora, eu vou fazer mais uma vez a leitura e vocês vão prestando atenção em que pontuação, que pontos vão aparecendo no decorrer da leitura, tá? Bom, eu não sei se assim vocês vão conseguir enxergar, se eu levanto um pouquinho mais, pertinho da câmera, acho que assim fica melhor. Então vamos lá. A mãe do Pedrinho estava a conversar com uma amiga e dizia-lhe: olha lá, a mãe vai falar. Então, quem anunciou os 2 pontos? Então, antes da personagem falar, o narrador anuncia que isso vai acontecer. Lembram-se quem é o narrador? É aquele que conta a história. Então, aqui nós temos o narrador nessa piada, ó. Ele está contando. A mãe do Pedrinho estava a conversar com uma amiga e dizia-lhe. Então, antes da mãe falar, eu tenho um anúncio disso, através dos 2 pontos. O meu Pedrinho gosta muito de dançar e de cantar. Quando for grande, quer dedicar-se a uma destas 2 coisas.
Então, durante a fala dela, o que aconteceu antes? Olha lá, o travessão. Então, o que é que precisa ficar claro quando nós formos escrever uma conversa, um diálogo, né? Entre as personagens? Eu preciso marcar a fala da personagem com um travessão. E antes dessa personagem falar, eu anuncio para o leitor que isso vai acontecer. Então, o narrador conta e antes da personagem falar, você coloca 2 pontos, como foi feito aqui. Tá bom? Aí segue. Diz a amiga. Então, a mãe falou, agora é a vez da amiga. Diz a amiga. Ah lá, 2 pontos. Então, quem fala diz a amiga? O narrador. Mais uma vez, é o narrador. Então, ele anuncia agora que quem vai falar é a amiga, a outra personagem da piada. Então, acho que devia dedicar-se à dança. Olha lá o travessãozinho marcando também a fala da amiga agora. Por quê? Olha aqui, ó, outro travessão. Quem está falando aqui? Por quê? Já ouviste a dançar? É a mãe, não é? Então já foi direto, olha, sem o narrador contar nada, já foi direto para a fala da mãe. Isso também pode acontecer, mas desde que seja marcado aqui com travessão, tá? Por quê? Ah lá, ponto de interrogação. Ela está fazendo uma pergunta para a amiga. Por quê? Já ouviste a dançar? Ah lá, outra pergunta. 2 perguntas na mesma fala. Por quê? Já ouviste a dançar? E quando eu leio, eu faço uma leitura em voz alta, por exemplo, como essa que eu estou fazendo, eu preciso fazer com a entonação de pergunta, porque aqui eu estou vendo um ponto de interrogação, certo? E se você faz uma leitura silenciosa, só para você, ao ver esse ponto de interrogação, você sabe que ali está sendo feita uma pergunta, tá? E a última parte da piada, a última linha é marcada ainda com uma fala. De quem? Da amiga. Olha lá. Ela responde: não, mas já o ouvi a cantar, né? Então ela pode ter dito: não, mas já o ouvi a cantar, né? Com aqui, ó, com as exclamações, né? Que é um pesadelo ouvi-lo cantar. Canta muito mal. Então é isso que dá a entender essas exclamações aqui, né? Que ela ficou espantada ao ouvir o menino cantar. Então, a atenção aqui nossa agora são para os pontos que estruturam a conversa dessas 2 personagens, tá? Da mãe com a amiga. Então, qual foi o ponto que marca a fala das personagens? Qual é essa pontuação? Qual é esse ponto? O travessão. Sempre tem travessão, ó, antes da personagem falar, sempre, né? E os 2 pontos? Os 2 pontos? Qual é a função dos 2 pontos em uma conversa? Anunciar que vai ter fala, que alguém vai falar. Então vejam, ó, dizia-lhe. Então essa palavrinha dizia-lhe, ela dá a ideia de que alguém vai falar alguma coisa. Então depois dela vem os 2 pontos. Aqui novamente, diz a amiga, também o diz, a palavra diz, também dá a entender que alguém vai falar. Então por isso que depois tem os 2 pontos. Então sempre anuncia que alguém vai falar. E em seguida, na linha de baixo, a pessoa, a personagem falando, marcada pelo travessão. Tá bom? Aqui. Muito bem. Então, a professora vai encerrar esse vídeo aqui e na segunda parte a gente volta com a prática, certo?